Quem disse que o Fora de Sala não era um programa sério? Temos até vinheta? Nós fizemos essa vinheta especial para comemorar o dia de hoje. Afinal de contas, 1 é pouco, 9 é bom, mas 10 é melhor ainda. E hoje é a nossa 10ª aula. E para comemorar este número tão redondinho, eu chamei ele, que de cada 10 estudantes é odiado por no mínimo 9. De quem eu estou falando? Do confuso horário. Claro, confuso horário para quem não o entende. Mas se tu ficar até o final dessa aula, eu garanto que tu vai chamar ele de fuso horário. Aliás, pode entrar, fuso horário, que hoje a aula é todinha sobre ti. Antes de tu dizer que tu não entende nada de fuso horário, me responde uma coisa. Tem como ser dia em todo o planeta Terra ao mesmo tempo? Bom, se tu respondeu não, então tu tá a meio caminho de entender o que é fuso horário. Vamos então para a próxima pergunta. A Terra é esférica. E um círculo na matemática, ele tem quantos graus? Mais uma questão. Quantas horas a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si mesma? Bom, se a Terra tem 360 graus de circunferência e ela leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma, então em 1 hora, quantos graus ela gira? Sim, vai entrar um pouquinho de matemática agora. Então vamos lá, 360 dividido por 24, aqui. A cada 1 hora que passe, a Terra girou 15 graus. O que isso significa? Que ao longo do nosso dia, das nossas 24 horas, 1 hora que passe deste tempo, o movimento que a Terra fez de rotação foi de 15 graus. Essa faixa azul indica que a Terra girou 15 graus, e o tempo que ela levou para fazer isso foi de 1 hora. Ao girar mais 15 graus, terá se passado mais 1 hora, e novamente mais 1 hora. Ao todo, em 45 graus de rotação, se passaram 3 horas. Esse relógio mostra que em 1 hora a Terra gira 15 graus, em 2 horas 30 graus, em 3 horas 45 graus, e assim por diante até chegarmos a 180 graus, onde ela leva 12 horas para dar um meio giro na sua rotação. Mais uma volta completa nesse relógio e teremos 360 graus completados em um período de 24 horas. Até aí, não tá tudo muito fácil? Então presta atenção, porque a explicação que eu vou dar a seguir é o pulo do gato no fuso horário. Se vocês entenderem isso, o fuso horário vai virar piada na vida de vocês. Mas para isso, eu vou ter que fazer umas modificações aqui na minha sala. Só um pouquinho. Quem disse que a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Olha só, meridiano de Greenwich, lado leste da Terra e lado oeste. Obviamente, eu estou representando aqui o nosso planeta. Para vocês pegarem esse pulo do gato que eu falei de fuso horário, vocês têm que guardar uma informação. O sentido de rotação que a Terra faz em torno do seu eixo é de oeste para leste, certo? Só guardem isso e vamos ver a dinâmica. Vamos lá. Oeste para leste, portanto, o movimento que ela faz é esse aqui, ó. Opa! O meu lado leste encostou no Sol primeiro. Vamos seguir a rotação. E depois foi o meu lado oeste. Eu não posso continuar girando, senão eu vou me enroscar no fio do microfone. Então, o que eu quero que vocês vejam com isso? Que pelo sentido de rotação da Terra ser de oeste para leste, a Terra sempre encontra primeiro o Sol no seu lado leste. Depois disso é que vem o lado oeste, que vai receber o Sol nascendo. Se o lado leste encontra primeiro este Sol que está nascendo, aonde que vai amanhecer primeiro? Não vai ser no lado leste da Terra? Se aqui, este lado da Terra, este hemisfério vai encontrar primeiro o Sol e, portanto, o Sol vai nascer primeiro,
Isso significa que aqui também vai anoitecer primeiro. Por quê? Porque aqui o dia começou antes. Se o Sol nasce primeiro no leste, então no meu extremo leste é onde o Sol vai nascer primeiro. Sendo assim, no fuso anterior falta 1 hora para o Sol nascer, será 5 da manhã. No outro fuso falta mais 1 hora para o Sol nascer, será 4 da manhã. E depois 3 da manhã e assim por diante, até chegar às 6 da manhã. Porém, será 6 da manhã do dia anterior. Se no extremo leste o Sol nasceu primeiro, então ali também vai anoitecer primeiro. O Japão está a 12 fusos à nossa frente, por isso que quando é 9 da manhã para nós no Brasil, no Japão já é hora da janta, pois são 9 horas da noite. Pronto, chegamos então na cereja do bolo do fuso horário. Se para leste o meu Sol nasce primeiro, as minhas horas a leste, elas estarão mais adiantadas ou mais atrasadas? Adiantadas, porque se o Sol primeiro nasceu no lado leste da Terra, isso significa que aqui as horas estão mais adiantadas do que o oeste, porque o dia começou antes. Bom, o que nós já vimos então até agora? Vimos que a Terra ela não é iluminada de forma igual e por isso que tem locais que é dia e outros locais que é noite. Vimos também que o lado leste da Terra encontra primeiro a luz do Sol e, portanto, lá amanhece antes. Se amanhece antes, as horas são adiantadas em relação ao lado oeste. Vimos também que pelo fato da Terra ter 360 graus e levar 24 horas para fazer a sua rotação, a cada hora que passa, ela girou 15 graus. Então, a cada 15 graus, eu tenho passado 1 hora. Então, acompanhem comigo agora nesse exercício, que se ficou alguma dúvida, agora ela vai embora. Temos aqui todos os fusos. Os fusos na cor azul seriam o meu leste e na cor preta o meu oeste. Se no país A são 13 horas, que horas são no país B? Primeiro localizem que o país A ele está a 135 graus oeste e que lá são 13 horas. Já o país B ele está a 45 graus oeste. Do meu país A para o país B, eu estou indo em direção a leste, ou seja, eu estou indo para a direita. Então, as horas, elas estão adiantadas. Se cada fuso vale 1 hora, então a cada fuso que eu passe indo para o leste, as horas vão aumentar. Neste fuso aqui, agora eu tenho 14 horas, pois é 1 hora a mais, pois estou indo para a direita, que é o meu leste. Aqui eu tenho 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas e finalmente 19 horas no meu país B. Vamos mais um exercício. Se em Calcutá 90 graus leste são 10 horas, que horas serão em Roma 15 graus leste? Bom, primeiro vamos localizar Calcutá. Ela está a 90 graus leste, portanto, lá são 10 horas da manhã. E eu quero saber que hora será em Roma, a 15 graus leste de Greenwich. Para eu saber que horas serão em Roma, eu tenho que levar em consideração o seguinte: de Calcutá para Roma, eu estou indo para o lado esquerdo, portanto, eu estou me direcionando para o meu oeste. Sendo assim, a cada hora que passe do meu fuso, eu vou perder 1 hora. Se agora são 10 horas em Calcutá, no fuso seguinte eu vou ter 9 horas. No seguinte, 8 horas, 7 horas, 6 horas e finalmente 5 horas da manhã em Roma. Por quê? Porque Roma está mais a oeste de Calcutá. Bom, e antes da gente finalizar, eu quero explicar para vocês o que são os fusos centrais. Os fusos centrais são esses aqui. Eles ocorrem de 15 em 15 graus, então 0, 15, 30, 45, 60, 75 e por aí vai, até o 180, tanto para o lado leste quanto para o lado oeste.
Então, esses fusos centrais é como se fossem o dono do fuso horário, ou seja, são eles que ditam a hora que vai existir em cada fuso. Só que cada fuso horário, vocês já sabem que vale 15 graus. Portanto, no meu fuso central, que vale 0, se ele ao todo vale 15 graus e ele é meu meridiano de Greenwich, eu vou ter 7,5 graus para um lado, 7,5 graus para o outro lado. Metade deste fuso está no lado leste e a outra metade está no lado oeste. 7,5 mais 7,5 não dá 15 graus? O espaço de tempo que eu tenho dentro desses 15 graus é justamente o período de 1 hora. Isso significa que um país que esteja dentro do fuso central 0 grau, ele vai ter que estar entre a longitude 7,5 graus leste e 7,5 graus oeste. O país A, o país B e o país C, eles estão dentro deste fuso central de 0 grau. Sendo assim, eles vão obedecer a hora deste fuso aqui. Isto é chamado de hora legal. Então, se for meio-dia neste fuso central 0 grau, isso significa que no país A, no país B e no país C vai ser meio-dia. Já no fuso 15 graus, ele começa a partir de 7,5, na verdade 7,6, né? E vai até 22,5. Se escrevêssemos os graus da Terra de 1 em 1 grau, ficaria assim. O 0 grau divide a Terra ao meio, então o fuso 0 grau tem que ter sua metade no oeste em preto e a outra metade no leste em azul. Porém, se ele abranger até o 7º grau de cada lado, eu teria 14 graus ao todo, e o fuso horário precisa ser de 15 graus. Portanto, o fuso 0 grau ele irá de 7,5 oeste até 7,5 leste. Assim, fecharemos os 15 graus de um fuso. Já o fuso central 15 graus também vai precisar fechar 15 graus ao todo. Portanto, ele vai de 7,5 até 22,5. Todos os países dentro do seu fuso central terão a mesma hora. Isso é chamado de hora legal. Reparem o seguinte: o país A e o país B, eles estão bem perto um do outro, mas a distância entre eles é de 1 hora, pois cada um deles estão em fusos centrais diferentes. Todos os países que estiverem dentro do fuso central 15 graus, isso significa que tanto o D, o E e o F vão ter a mesma hora. Se aqui for 3 horas da tarde, esses 3 países aqui vão ter a mesma hora. E, gente, muito importante, um pega-ratão que muitos alunos caem, não considerar o tempo de viagem neste percurso. Este avião aqui, ele leva um tempo para se deslocar e esse tempo tem que ser somado no final da tua conta, senão vai dar tudo errado. E aí tu vai dizer que não entende nada de fuso horário. Vamos ver um exercício falando sobre isso. Se um avião saiu do país A às 16 horas, que horas ele chegará no país B, considerando que a viagem levou 7 horas? O meu país A ele está a 0 grau do meu fuso e o país B a 105 graus oeste. O avião vai viajar em direção ao oeste, então as horas elas estarão atrasadas. Se no país A são 16 horas, então no fuso anterior a ele eu terei 15 horas. No fuso anterior a este, 14 horas, 13 horas, 12 horas, 11, 10 e 9 horas da manhã. Então, enquanto são 16 horas no país A, nesse exato momento são 9 horas da manhã no país B. Porém, este meu avião, ele tem um tempo de viagem de 7 horas. E nesse tempo que você ficou dentro do avião, a Terra não parou de girar. Então, quando você descer do avião, terá 7 horas de viagem somadas às 9 horas. Resultado, você chegará lá às 16 horas, a mesma hora que você embarcou. Então pode parar de chamar de confuso horário, porque isso é muito fácil. Basta tu ter em mente que para leste essas horas aumentam, para oeste elas diminuem e a cada 15 graus eu tenho 1 hora de tempo decorrido.
Pronto, tu matou o fuso horário. E na nossa próxima aula a gente vai continuar um pouquinho esse assunto, porque nós vamos falar de linha internacional da data, a famosa LID. Essa linha que pode fazer com que tu ganhe ou perca um dia inteirinho, sempre que tu passar por ela. Até lá!